Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à disciplina de Gerenciamento de Projetos. Meu nome é Maurício Angeloni. Estamos iniciando a semana 5 com as atividades e cronograma. Nesta aula, vamos estudar como transformar o escopo, tá, visto nas aulas anteriores, nas atividades e no cronograma do projeto. Vamos aprender a derivar as atividades da IAP, da Estrutura Analítica de Projeto, e entender como sequenciar e encadear as atividades, tá? E utilizar o método do caminho crítico, sob a perspectiva, né, do planejamento das atividades. Bom, então, do escopo, tá, para o tempo e o cronograma, né, para entregar o produto do projeto, é preciso executar as atividades que consomem recursos. Que recursos são esses? Tempo e dinheiro. Tá? As atividades e os recursos elas são planejadas, né, com base no escopo do projeto, né, como pode ser evidenciado na figura deste slide. Né? Então, com base, tá, no escopo do projeto, a gente consegue planejar as atividades, tá, e os recursos. Né? O planejamento das atividades ela é a base para a preparação e a gestão do cronograma de projetos. As decisões envolvidas no planejamento do tempo e na preparação do orçamento do projeto, elas vão desde identificação das atividades, sequenciamento das atividades, estimativa de duração de cada atividade e preparação do cronograma. Né? Bom, a primeira etapa do planejamento do tempo de um projeto é a preparação de uma lista de atividades ou de tarefas. Tá? A preparação da lista de atividades ela começa com a estrutura analítica do projeto, com a IAP, que foi utilizada para fazer a definição do produto. Né? Trago para vocês aqui então um exemplo. Tá? Vamos derivar as atividades da estrutura analítica de um almoço beneficente. Tá? Como visto na aula passada, identificando as atividades a partir da IAP, da estrutura analítica de projeto. Então, na aula passada, a gente montou a estrutura analítica de projeto para o almoço beneficente. E agora a gente vai, né, desmembrar, né, derivar as atividades dessa EAP. Tá? Além da estrutura analítica para elaborar a lista de tarefa, pode-se estudar também o ciclo de vida do projeto, tá? A experiência da equipe ou da empresa, tá? Registrada em relatórios de projetos anteriores, tá? E a revisão das áreas de conhecimento, os domínios de desempenho da gestão do projeto. Então, desmembrando, né, a EAP, a gente tem convidados, local, almoço, finanças e atrações. Então, os convidados, né, as atividades é fazer a lista de convidados, enviar os convites e confirmar as presenças. Né? Então, estas aqui são a lista de tarefas, né? Os afazeres, né, relativo aos convidados. Tá? Em relação ao local, né, a lista de atividades é escolher o local, organizar o local, contratar pessoal, tá, de apoio e limpar o local após o evento. Em relação ao almoço propriamente dito, comprar os ingredientes, preparar o almoço e realizar o almoço. Em relação às finanças, aos recursos financeiros, então preparar o orçamento, receber os pagamentos, tá? Pagar os fornecedores e fazer o balanço. Tá? Em relação às atrações, então, escolher as atrações, né? Cantor, show de música, DJ, né? E contratar as atrações. Tá? Então, né, o que a gente fez foi pegar a estrutura analítica de projetos para o exemplo da aula anterior, do almoço beneficente, tá? E derivamos a partir dele, daí a partir dela, da EAP,
a lista de atividades, tá? Bom, as atividades da lista, elas são então sequenciadas, tá? E colocadas em ordem, tá? A ordem, ela não é linear, porque o sequenciamento ele envolve a identificação das dependências, tá? O sequenciamento, então, ele é decidido com o uso de uma tabela de precedência, tá? Como vocês podem observar aqui, né, nessa figura do slide, tá? Que também mostra o cálculo, tá? Na duração, mostra a duração estimada das atividades. Então, essa daqui, né, é uma tabela de precedências, tá? O sequenciamento, ele é feito de forma a permitir, né, que se estabeleça as prioridades e em seguida que se represente graficamente as relações e o encadeamento das atividades, sintetizando, né, em um diagrama de precedências. Então, no nosso exemplo, né, do almoço beneficente, né, então, primeiro é identificar as precedências e as durações. Então, aqui, uma numeração, né, em ordem, né, de precedências, a atividade, a estimativa, né, uma estimativa da duração e a atividade que precede. Então, a primeira coisa é preparar a lista de convidados, tá? A duração estimada dessa atividade é de um dia e não tem nenhuma atividade precedente. Tá? Em seguida, escolher o local. Atividade número 2, escolher o local. Tá? Uma duração estimada de uma semana, né? E não há nenhuma atividade precedente. Tá? As duas atividades podem iniciar em conjunto, então. Você pode começar a preparar a lista e começar a escolher o local, né, já no primeiro dia do projeto. 3. Enviar os convites. Tá? Uma semana. Tá? Estimativa de uma semana de duração. Tá? E essa atividade de enviar os convites, ela tem que ocorrer depois das atividades 1 e da atividade 2, ou seja, depois que você elaborou a lista dos convidados, e depois que você fechou o local, escolheu o local, aí sim você pode preparar os convites, né? E enviar os convites para os convidados. Tá? 4. Organizar o local. A duração estimada é de uma semana, né, que você vai levar uma semana para organizar o local, e a atividade precedente é a escolha do local. Você só pode organizar o local depois que você escolheu, né, o local. Tá? Número 5, realizar o almoço. Duração de um dia, tá? Você só pode realizar o almoço, né, desde que as atividades 3 e 4 tenham sido realizadas, ou seja, desde que você organizou o espaço, que você enviou os convites, né, que você fez a lista de convidados e escolheu o local. Então, as atividades a atividade precedente à realização do almoço é a atividade 3 e 4. Atividade 6, número 6, limpar o local após o almoço. É estimativa de um dia. Tá? Qual é a atividade precedente? É a atividade número 5, ou seja, a realização do almoço. Depois que você realizou o almoço, dia seguinte você vai limpar o local. Tá? A atividade número 7, fazer o balanço e a prestação de contas. Tempo estimado de um dia, você só pode fazer o balanço e a prestação de contas após, né, você ter limpado o local, né? Então, a limpeza do local é a atividade predecente, né? Precedente, né? A limpeza do local, que é precedente à realização do almoço, né? Que precede a organização do local e ao envio dos convites, que precede a escolha do local e a preparação da lista de atividades. Tá? Então, depois que esse sequenciamento foi feito, né, aí sim a gente pode sintetizar isso em um diagrama de precedências. Ok? Bom, um diagrama de precedências, também chamado de diagrama de rede do projeto, ele nada mais é do que um gráfico que mostra as decisões de sequenciamento e o encadeamento das atividades. Tá? O diagrama de precedência,
tá? Desse slide aqui que a gente está vendo, dessa imagem, né? Ela corresponde à tabela do slide anterior. Aquela tabela que a gente montou com a numeração das atividades, tá? A gente colocou de forma gráfica, de forma, né, visual, né? Então, cada atividade ela é representada por um nó ou por um box, por uma caixa. Isso aqui a gente chama de nó, de box, né, de caixa. Tá? É um símbolo geral, né? Que é um retângulo ou um círculo. Normalmente ou é um círculo, tá? Ou é um retângulo, a representação do nó ou do box. Tá? Dentro desse retângulo, desse círculo, né? Anota-se a letra ou o número que designa a atividade. Tá? Pode ser uma letra que a gente optou pela numeração. Tá? E se descreve também a atividade, né? As setas, olha só as setinhas aqui, elas, elas indicam, né? Elas representam a relação de precedência, né? E a sequência das atividades, tá? Essa técnica de desenhar o diagrama de precedência, ela é chamada de activity on node, né? Ou atividade no nó. Tá? O diagrama de precedência ele deve ser desenhado ao mesmo tempo em que se prepara a tabela de precedências. Tá? Isso ajuda a visualizar a lógica do encadeamento das atividades e a tomar as decisões de planejamento e corrigir possíveis erros. Tá? Então, ligar um retângulo no outro, tá? Por meio de uma seta indica que a segunda atividade na fila é a sucessora. Só pode começar quando a precedente, né, quando a precedente, a predecessora, né, terminar. Tá? Isso é chamado de dependência do fim para o começo. Então, no exemplo, né, que a gente está trabalhando aqui, do almoço beneficente, tá? Então, você tem, olha só, a atividade 1, tá? A gente tem aqui a atividade número 1, que é preparar a lista de convidados, tá? Atividade número 2, tá? Que é escolher o local. Percebam que não há uma precedência entre um e outro. A atividade 1 e a atividade 2 podem ser realizadas de forma, né, simultânea. Após a realização dessas duas atividades, é que você passa para a atividade 3, que é enviar os convites. Tá? E para a atividade 4, organizar o local. Então, após a atividade 3 e a atividade 4 estarem concluídas, a gente vai para a atividade 5, que é realizar o almoço. Tá? Então, essa é uma forma visual, uma forma gráfica, né? E ela deve ser construída em conjunto com a tabela de precedência. Tá? Então, agora, vamos adicionar, né, na tabela, agora com outro formato, né, o do círculo, não o retângulo, né, os dois formatos são permitidos. A gente vai adicionar agora as durações nos nós ou nos boxes, né, do diagrama de precedência e calcular o caminho crítico. Né? Podemos então determinar a duração da rede, ou seja, a duração do projeto. Tá? Então, num diagrama de rede com durações, na parte inferior de cada box, né? Nessa parte inferior aqui, olha só, no lado esquerdo está a duração da atividade. Tá? Então, aqui em cima está descrito o que é a atividade, né? Então, preparar a lista de convidados, no nosso exemplo do almoço beneficente. Do lado esquerdo aqui está a duração da atividade e no lado direito a soma com a duração da atividade anterior mais longa. Então, aqui a gente vai fazer uma soma, né, duração dessa atividade somada à duração da atividade mais longa anterior. Então, nesse caso, é a primeira atividade, é a preparação da lista. A gente vai levar um dia, né, de acordo com a tabela de precedência. Então, a duração, né, dessa atividade é um dia, ela não tem uma atividade precedente. Tá? Para isso, então, a gente vai somar a duração de cada nó com a duração, né, do nó anterior mais longo. Né? Então, observe aqui na figura, né, o exemplo do projeto do almoço beneficente em formato de rede com durações.
tá? Perceba então que há duas atividades no início que não dependem uma da outra, né? Ou seja, você preparar a lista de convidados, né, e escolher o local, como a gente já comentou, né, no slide anterior, tá? Então, escolher o local dura 5 dias. A gente colocou em semana, né? Colocar em dias úteis dura 5 dias. Tá? E preparar a lista um dia. Não tem atividade precedente, a preparação da lista e a escolha do local, a duração do projeto é de 5 dias para a escolha do local e de um dia para a preparação da lista de convidados. Então, é, é, essas são as atividades iniciais. A partir daqui, a gente passa para a atividade seguinte, né? Atividade seguinte, onde a gente vai somar a duração, tá, da atividade anterior, tá? Da atividade anterior mais longa, então, nesse caso, 5 dias, que é a escolha do local, a atividade mais longa, com a duração, da atividade atual, que é a organização do local. Tá? Então, a organização do local, a gente tem o tempo estimado é de 5 dias. Então, 5 dias para a organização do local, mais 5 dias para a escolha do local, totalizando 10 dias, né, de projeto. Tá? Ok? O caminho que vai de escolher, tá, o local até realizar o almoço, né, tem as atividades com as durações mais longas, né? Então, organizar o local, 5 dias, mais 5 dias do anterior, da atividade anterior mais longa, de 10 dias. Enviar os convites, né, então eu ponho o nó, né, a partir da atividade anterior mais longa, que é 5 dias e não um, né? Essas duas atividades estão em conjunto. Tá? Essa atividade enviar os convites são 3 dias. Tá? 3 dias mais 5 dias dá 8 dias. Tá? Então, depois de organizar o local e ter enviado os convites, aí sim a gente vai partir para a realização do almoço. A realização do almoço ela tem a duração de um dia. A gente colocou na tabela de precedência. Somado ao tempo mais longo, né, que é da organização do local, 10 dias. Tá? Então, somado com a duração dos 10 dias, a gente tem um total de duração de 11 dias. Então, portanto, né, o projeto ele vai durar 11 dias até a realização do almoço. Né? Esse é o caminho crítico, ou seja, o caminho mais longo que leva, né, da primeira atividade, tá? Aqui da primeira atividade até a última atividade, né, do projeto. Então, os caminhos ou ramos, né, da rede que tem duração mais curta, elas precisam esperar o caminho crítico terminar para poderem continuar, né? Então, você envia os convites em 3 dias, então você vai levou aqui 5 dias mais 3 dias, em 8 dias, os convites já foram enviados. Só que a gente ainda não organizou o espaço. Tá? Precisa esperar então aguardar 2 dias, né, após ter finalizado a etapa de enviar os convites, aguardar mais 2 dias. Então você cria aí, né, uma folga no sistema, né, até a realização da organização do local, do espaço para continuar depois o projeto, né, ou seja, a realização, né, do almoço, tá? Então, os caminhos, né, ou como disse, os ramos da rede, elas têm duração mais curtas e precisam esperar, né, o caminho mais longo, né, para poderem continuar. Em outras palavras, né, ah, nos demais ramos do projeto há folgas. Então, aqui existe uma folga de 2 dias. Tá? Bom, vamos ver aqui como preencher, então, né, o método completo para usar esse conceito. Né? Então, a gente vai agora trabalhar com uma versão elaborada dessa ideia, né? O método caminho crítico, ou Critical Path Method, o CPM. O CPM ele trabalha com datas de início e término mais cedo e mais tarde. Tá? O caminho de ida, o Forward Pass,
é o cálculo da duração com base nas datas de início e término mais cedo. O caminho de volta, o backward pass, permite calcular a folga, float, né? O termo flexível, o tempo flexível entre as atividades. Né? Então, a folga é o tempo flexível entre as atividades, como a gente pode ver, né, nessa figura aqui. Então, a gente tem a atividade e a duração. Tá? Então, a gente tem aqui, desse lado, a data de início mais cedo, né? Então, a gente tem aqui, olha só, a data de início mais cedo, esse ponto aqui, ó, o início mais cedo, e a gente tem aqui a data de início mais tarde. A gente tem aqui a data de término mais cedo e a data de término mais tarde. E aqui embaixo, data de término, tá, mais cedo, né? A gente vai ver depois como trabalhar, né, no exemplo prático, né, identificar as folgas. Então, de maneira geral, a data mais cedo de início da atividade, né, o early started, é a data mais cedo na qual a atividade pode ser iniciada caso sejam obedecidas as durações estimadas de todas as suas antecessoras, tá? Que é o ES. A data mais cedo de término da atividade, o EF, Early Finish, né, é a data mais cedo na qual a atividade pode ser finalizada, né, começando, né, na data mais cedo de início da atividade e é respeitada a sua duração. Você inicia mais cedo e aqui você termina o término mais cedo, o EF aqui, tá? Então inicia mais cedo, você termina mais cedo. E aqui embaixo você data mais tarde de término, né, da atividade, o LF, né? Late Finish, a data mais tarde em que a atividade pode terminar, sob pena de atrasar a data de término do projeto, que a gente vai ver depois que é o Backward Pass. A data mais tarde de início das atividades, o Late Start, né, é a data mais tarde em que a atividade pode começar, de modo a encerrar, né, o projeto na sua data, né, de término mais tarde, no LF. Você começa mais cedo, termina mais cedo. Você começa mais tarde, termina mais tarde. Então, é o backward, o você começa, é o forward pass, né? Você começa do início para o fim, e o outro é o backward pass, ou seja, você começa do fim para o início. E aqui vai indicar para a gente a folga, né, do sistema. Tá? Vamos ver então essa tabela construída, né, em um exemplo. Tá? Então a gente vai calcular nesse exemplo o caminho de ida, ou forward pass. Né? Então, nessa figura, a gente vai estudar esse caminho de ida, né? Num exemplo, tá? O cálculo do caminho de ida, ele termina, né? Determina, na verdade, a duração do projeto, tá? Então, vamos examinar aqui com cuidado, tá? Essa figura. A atividade A, tá? Então, essa é a atividade A, ela tem uma duração de 10 dias, tá? Deixa eu anotar aqui. Atividade A, ela tem a duração de 10 dias. Ela começa no dia primeiro, no dia 1, no primeiro dia do projeto, termina, tá, no dia 10. A atividade B, ela inicia depois que a atividade A terminar. Então, a atividade B, olha a setinha aqui para baixo, a atividade B, ela vai iniciar depois que a atividade A terminar, tá? Então, a atividade B, ela tem uma duração aqui de 10 dias, ela vai começar no 11º dia, tá? E ela vai terminar, né, no 30º dia.
tá? Assim que terminar a atividade A, ok? A atividade G, por exemplo, ela tem duração de 2 dias. A atividade G, ela depende das atividades, da atividade D, tá? Da atividade F, ok? Né? Vamos pelo caminho mais longo, então, né? Que é a atividade D, tá? A atividade D, ela termina no 45º dia do projeto, tá? Então, tudo, né, é um sequenciamento, né? Você inicia o projeto na atividade A no primeiro dia do projeto, termina no 10º dia. No 11º dia você continua com a atividade B, termina no 30º dia, tá? Aí você parte da atividade B para a atividade F e para a atividade C. A atividade C tem 5 dias de duração, a atividade F 4 dias, né? Então, você começa a atividade F no 31º dia e acaba no 34º. Você inicia a atividade C no 31º e acaba no 35º. Da atividade C, você vai para a atividade D e para a atividade E, né? Então, você começa aqui no 36º e acaba no 45º, porque a atividade D tem 10 dias, né, de duração. A atividade tem 2 dias de duração, ela começa no 36º e acaba no 37º dia. Então, o caminho mais longo é esse daqui, né? Onde você termina a atividade mais cedo, né? É o caminho mais longo, né? Na atividade D, que ela termina no 45º dia. Só após a atividade D, a gente pensa, né? Pode passar para a realização da atividade G. Começa então no 46º dia, né, tem 2 dias de duração, vai até o 47º dia, tá? Assim sucessivamente, até chegar na atividade H, né? No final do projeto, a atividade H tem duração de 2 dias, seguindo o caminho mais longo, ela inicia no 48º dia, tá? E termina no 49º dia, tá? Então, seguindo o caminho mais crítico aqui, olha só, este projeto, né? E tem um total de 49 dias, tá? Então esse, né, é o caminho de ida, o forward pass. O objetivo é determinar as datas mais cedo, tá? Aqui, ó, determinar as datas mais cedo de início e término de cada atividade. Então, a data mais cedo de início e a data mais cedo de término de cada atividade. Você parte do dia 1 do projeto, está aqui, ó, do primeiro dia do projeto. Né? Então, esse cálculo ele é feito do início para o final. Tá? Partindo aqui do início para o final. Você inicia no primeiro dia, né? Parte aqui do primeiro dia. Então, para cada atividade, você vai ter o início mais cedo, né? E você vai ter o término mais cedo. Né? Então, você tem o início mais cedo e o término mais cedo, que é essa primeira linha aqui. Começou no dia 1º, terminou no dia 10. Vem para a segunda atividade no dia 11º, né? No 11º dia você começa a atividade B e termina no 30º dia, tá? E parte, né? E assim sucessivamente, escolhendo o caminho mais longo, né? O que demora mais para a finalização do projeto, tá? Resultando no total de 49 dias de duração do projeto. Então, fazendo esse caminho de ida, forward pass, a gente consegue determinar o tempo total, a duração total do projeto, tá? Agora, o caminho de volta. Vamos fazer aí o caminho de volta, né? Para calcular o caminho de volta, né, na mesma rede. Então, aqui, ó, o caminho de volta na mesma rede, que agora é na segunda linha aqui, olha só, né? É a data de início mais tarde e a data de fim mais tarde. Então, a gente vai fazer o caminho de volta. Então, o projeto ele termina no 49º dia. Aqui, ó. Deixa eu grifar aqui, ó. O projeto ele termina com a atividade H, como a gente viu, ele termina no 49º dia, tá? Então, a gente parte, tá, do 49º dia
tá? Que é a atividade H, que tem duração de dois dias, né? Então, 49º dia, eu anoto aqui, ó, atividade término mais tarde, né, para não atrasar a entrega do projeto. Então, o projeto tem que ser realizado em 49 dias, né? Então, a gente vai entregar ele em 49 dias e a gente anota aqui, ó, no término mais tarde, 49. 49. Se essa atividade leva 2 dias para ser executada, então ela vai ser executada no dia 49 e no dia antecessor, que é o dia 48. Então, tá aqui, ó, o início mais tarde dessa atividade. Então, o início mais tarde dessa atividade tem que se iniciar no dia 48. Tá? Você tem 2 dias de realização dessa atividade, ou seja, você vai trabalhar, né, no 48º dia e no 49º dia, entregar ao final do 49º dia, você entrega o projeto. Tá? Essa atividade H. Voltando pelo caminho crítico, né, a gente tem aqui a atividade G. Atividade G. Tá? Portanto, né, a atividade G ela tem o término mais tarde, um dia antes. Né? Ou seja, se eu tenho que iniciar o início mais tarde da atividade H no dia 48, tá? Eu tenho que terminar a atividade antecessora, que é a atividade G, no dia 47. Tá aqui, ó, tenho que terminar a atividade antecessora no dia 47. Tá? A atividade G tem 2 dias de duração. Então, eu vou trabalhar no dia 47 e no dia antecessor, que é o dia 46. Tá? Então, essa atividade, o início mais tarde dessa atividade, tem que se dar no 46º dia. Tá? Então, eu trabalho no 46º, no 47º nessa atividade para entregar essa atividade no 48º para a fase H. Né? Então, aqui na fase G, na etapa G do projeto, né, que dura 2 dias, eu tenho que iniciar essa atividade no 46º dia. Tá? Seguindo o caminho crítico, né, aqui agora na atividade D. Tá? Na atividade D, então, a atividade D tem que terminar no 45º dia. Tá? Para quê? Para que eu consiga, né, no 46º, iniciar a atividade G. Tá? Se a atividade D tem 10 dias de duração, ok? Eu vou trabalhar 10 dias. Né? Então, é o dia 45, o dia 44, 43, 42, 40, né? Eu venho retirando, eu tenho que iniciar, então, o início mais tarde da atividade D tem que ser no 36º dia. Tá? Se eu somar ao 36º dia 10 dias de duração do projeto, né? Se eu somar com o início mais tarde, o 36º dia, somo 10 dias de projeto, de duração, termino no 45º dia. Tá? Então, essa é a atividade D. Tá? Tem que terminar o término mais tarde no 45º dia. Tá? Então, o início mais tarde é no 36º dia. Tá? E aí, seguindo o caminho crítico, atividade, aqui a canetinha, atividade C, o término mais tarde é no dia, então, antecessor ao início da atividade D, que está aqui, então é no 35º dia, tá? São 5 dias de atividade na fase C, na etapa C, no 35, você vai trabalhar no dia 35, no dia 34, no dia 33, no dia 32 e no dia 31. Então, você tem que iniciar a atividade C no 31º dia, para poder acabar ela no 35º dia, para entregar para a próxima etapa, que é a etapa D, e iniciar no 36º. Tá? Seguindo no caminho crítico aqui, né? Olha só, a etapa B, ela tem que iniciar, então, no 30º dia, no dia 30. Aqui é no 30º dia, no dia 30. São 20 dias de duração aqui na fase B. Então, né, eu tenho que iniciar o início mais tarde do projeto, tem que ser no 11º dia. Tá? Somado com 20 dias, eu chego no 30º dia. Tá? Voltando para a fase A, se aqui eu tenho que iniciar no 11º dia, a fase A tem que terminar no 10º dia. Ela tem 10 dias de duração, então eu tenho que iniciar aqui no primeiro dia. Tá? Então, esse foi o caminho, tá, de trás para frente, foi no caminho de trás para frente.
e a gente consegue calcular aqui, ó, o tempo de folga, né? Sempre que o tempo de folga der zero, então é o caminho crítico, ou seja, a gente subtrai o, o, o término, a última data, né? O término mais tarde, né? Da, do término mais cedo. 49 menos 49 dá zero. Aqui é a mesma coisa, o término mais tarde, o término mais cedo, tá? O término mais tarde, o término mais cedo. Se eu fizer isso para a atividade E, né, o término mais tarde é no dia 45, no 45º dia, o término mais cedo é no 37º dia, então eu tenho 45 menos 37, 8 dias. Então, 8 dias é o tempo de folga da atividade E. A mesma coisa para a atividade F. A atividade F é o término mais tarde, é no 45º dia, o término mais cedo é no 34º dia. Então, 45 menos 34 dá 11 dias. Então, a atividade F ela tem uma folga de 11 dias, né? Então, com isso, a gente consegue identificar as folgas no sistema e identificar o caminho crítico, sempre que o tempo final aqui ó, é a subtração, tá, do término mais tarde e do término mais cedo, dá folga no sistema. Sempre que for zero, é o caminho crítico. Bom, vamos usar uma tabela, né, comparativa, tá, em resumo. O caminho de ida ele projeta o cronograma mais otimista, né, com as datas mais cedo. O caminho de volta, ele projeta o cronograma mais tardio aceitável, né, com datas mais tardes. Então a diferença, essa diferença aqui, ela dá para a gente a folga no sistema, tá? Se ela for igual a zero, isso quer dizer que a atividade é uma atividade crítica, tá? Então, em relação à duração, né, do cálculo, o caminho de ida é do início para o fim, o caminho de volta é do fim para o início. Em relação às datas calculadas, né, a gente tem mais cedo, início mais cedo, término mais cedo, para o caminho de ida, e para o caminho de volta, o início mais tarde e o término mais tarde. A finalidade principal do caminho de ida é determinar a duração total do projeto. A finalidade principal do caminho de volta é identificar as folgas e o caminho crítico. Tá? O marco inicial do caminho de ida ele se dá no primeiro dia do projeto, no início. O marco inicial do caminho de volta ele se dá no término, no último dia, no término do projeto. Né? Então, no exemplo anterior, o projeto ele tem uma duração de 49 dias, tá? E a gente tem a definição do caminho crítico e a definição das folgas. E a gente identificou então que na etapa F tem uma folga de 11 dias e na etapa 8 do projeto tem uma folga de 8 dias. Tá? Acho que com essa tabela fica mais claro, né? Os dois métodos, o caminho de ida e o caminho, tá, de volta. Bom, a etapa final do processo, então, de planejamento das atividades, ela consiste em decidir quando as atividades acontecem e a desenhar um cronograma. Tá? O cronograma nada mais é do que um gráfico que mostra a distribuição das atividades ao longo de um calendário e a duração do projeto. Ele é um retrato da cronologia do projeto, tá? Que retrata as decisões de planejamento. A gente pode ver nesse slide aqui, ó, três formatos de cronograma, tá? Então a gente tem um cronograma com marcos, tá? Então esse aqui é o cronograma com marcos, né? O Milestone Chart, né? A gente tem aqui um cronograma em linha do tempo, tá? E um cronograma de períodos. Aqui embaixo um cronograma de períodos. O cronograma ele pode ser feito em um aplicativo, né, qualquer, como o MS Project, por exemplo, tá, que oferece essas e outras possibilidades de design. Tá? Vamos olhar um pouquinho mais a fundo, né, esses três cronogramas. O cronograma de marcos, então, né, o milestones, tá? Que é esse aqui à direita. Então, esse aqui é o cronograma. Tá? Então, esse daqui, olha só, é o cronograma de marcos, como eles estão no chat. Tá? Olhar um pouquinho mais aprofundado
este cronograma aqui. Tá? Então, qual é a definição ou propósito de um cronograma de Marcos? Tá? O cronograma de Marcos ele representa, né, de modo concentrado eventos importantes do projeto, tá? Entregas, decisões interrogáveis de fases, marcos contratuais. Cada marco é um ponto no tempo. Então, cada marco aqui, olha só, é um ponto no tempo, tá? Sem duração operacional significativa. Ok? Os elementos visuais são o eixo horizontal, que é o eixo do tempo, tá? Então, aqui é o eixo horizontal, que é o eixo do tempo, né? Que está em meses, né? Janeiro, fevereiro, março. Então, esse é o eixo horizontal. Os símbolos para os marcos, eles são diamantes ou pontes, né? Então, são diamantes ou pontos, né? Posicionados nas datas de ocorrência, tá? eh, os rótulos são curtos, tá? Com o nome aqui dos marcos. Tá? Como usar esse diagrama, né? Esse cronograma de marcos, esse milestone chat, né? Para comunicação executiva com os stakeholders, você tem uma visão rápida do que importa, né? Contratos, relatórios de governança com as entregas críticas, tá? Você tem revisões de fases ou checkpoints, né? E como que você constrói passo a passo, então, esse tipo de cronograma, né? O cronograma de marcos. Você então enumera os entregáveis, né, e decisões que constituem os marcos, tá? Você associa cada marco a uma data planejada ou a uma janela, né? Você ordena cronologicamente, né? Indica as dependências de alto nível, né? Nesse caso, setas são opcionais, tá? Você anota, né? Valida, né? Com os responsáveis, insere margens, reservas de data quando necessário. Tá? De forma geral, quais são as vantagens? É alta clareza para quem precisa ver o essencial, tá? É fácil de entender e comunicar, é útil para relatórios executivos e contratos, né? Quais são as limitações ou riscos, tá, desse formato? Tá? Ele não mostra duração ou sequência detalhada das atividades, não permite uma análise de folgas ou recursos, tá? E pode ocultar riscos de interdependência. Tá? Ele é pouco útil para um planejamento operacional detalhado. Então, cada cronograma tem suas vantagens e desvantagens. Tá? Então, esse foi um pouquinho do Milestone Chat, tá? Ou do cronograma de Marcos. Tá? Então a gente vai ver agora o cronograma de linha do tempo. Tá? Deixa eu apagar esse risco aqui. Então agora a gente vai ver o cronograma, né? Vou ampliar e dar um zoom aqui. O cronograma de linha do tempo. Tá? Qual é a definição e o propósito do cronograma de linha do tempo? É uma linha, né, do tempo, que é uma representação sequencial ou uma narrativa dos acontecimentos e das atividades principais do projeto ao longo do tempo. Tá? Ela é mais descritiva do que o cronograma de marcos e mantém foco em eventos ou etapas principais, frequentemente com agrupamento por fases. Tá? Tem elementos visuais, então na faixa horizontal, né, é contínua com marcos e blocos, tá? Ao longo da linha, né, ao longo da linha do tempo, tá? Pode conter faixas por áreas responsáveis, ícones que representam os tipos de eventos, né? A granularidade ela é média, ou seja, fase, entregas, marcos intermediários. Tá? Quando usar esse tipo de cronograma, o cronograma então por linha do tempo, quando é interessante usar em apresentações para stakeholders não técnicos que querem entender a sequência e a narrativa do projeto, tá? Documentos de comunicação com ênfase em contexto, por exemplo, uma campanha X de pesquisa, desenvolvimento e implantação,
né? Como que você constrói passo a passo? Você define o objetivo da timeline, né? Comunicar um roadmap, fase, entregas. Você escolhe o nível de detalhe, fases versus atividades, né? Você pode plotar os eventos em ordem cronológica, tá? Em ordem cronológica e associar os responsáveis de observações curtas, incluindo legendas e agrupamentos por fase ou por área. Quais são as vantagens, então, desse formato? Quais são as vantagens? Né? Ela é boa para contar a história do projeto, tá? Ela é intuitiva para audiências amplas, né? Não técnicas, né? Mostra a sequência sem excesso de detalhes. Mas esse tipo de cronograma de linha do tempo também tem limitações. As limitações, ela não substitui análise detalhada de dependência ou do caminho crítico ou de gestão de recursos, né? E ela pode omitir folgas e durações mais precisas. Então, não é ideal, tá, para o cronograma diário do projeto, tá? Por fim, né, a gente tem o cronograma por período. Então, por fim, a gente tem aqui o cronograma por período, tá? Qual é o propósito, né? A definição e o propósito do cronograma por período, tá? É a representação temporal detalhada das atividades com barras, né? Então, com barras que representam a duração, as relações de dependência, tá? De precedência, dependência, marcos e possibilidades de visualizar recursos e caminho crítico. Tá? É o formato operacional clássico para planejamento e controle. Os elementos visuais, no eixo vertical, você tem a lista das atividades ou pacotes de trabalho. Tá? No eixo horizontal, você tem a escala do tempo, dias, semanas, meses. Tá? As barras horizontais, elas mostram início e término, tá, do projeto, tá? A duração, né? Você pode ter setas de dependência, né, setas aí de dependência, né, possibilidade de recursos, custos, tá, restrições. Quando usar, então, um gráfico por período, um gráfico de Gantt, né, você pode usar para o planejamento detalhado e controle e execução, para o cálculo do caminho crítico, gestão de folgas, nivelamento de recursos, para o monitoramento diário, semanal, né, semana a semana do projeto. Tá? Ele tem vantagens e limitações. Como vantagens, ele permite análise mais fina no cronograma, identificando o caminho crítico, folgas, impactos e atraso. Ele integra com a gestão de recursos, custos e riscos, tá? Suporta a atualização contínua, né? O percent complete, né? E a criação de um baseline. Tá? As limitações, riscos, né? A complexidade, tá? E a necessidade de manutenção da disciplina, tá? Se as atividades forem mal definidas ou uma estimativa ruim, o gráfico de Gantt ele dá uma falsa sensação de controle. Tá? E ele requer a modelagem cuidadosa, né, de dependências para que a análise do caminho crítico seja validada. Tá? Trago para vocês uma tabela comparativa, né, com recomendações práticas e metodológicas, tá? Onde a gente tem aqui o aspecto, o critério e os tipos de cronograma. O cronograma é por marcos, por linha do tempo, timeline, e um cronograma, né, de Gantt. Tá? Então, como deve ser feita a escolha? Pelo propósito. Tá? Use marcos para relatórios executivos, timeline para comunicação narrativa, né, e Gantt para planejamento e controle operacional. Tá? Consistência de convenção temporal, ou seja, definir se usa contagem inclusiva de dias ou contínua, né? Documentar e aplicar consistentemente, né, nas fórmulas, tá? Integração com o CPM ou PERT, né? Utilizar um grafo de Gantt, cálculo de forward, backward, para identificar o caminho crítico, utilizar o PERT quando as durações estiverem alta incerteza. Você pode fazer a gestão de folgas, né, distinguindo a folga total, folga de cada folga livre, o caminho crítico.
usar ferramentas, né, como o MS Project, por exemplo, usar boas práticas, né, começar aí com um gráfico de marcos, uma visão mais macro, depois um timeline, passando aí pelo contexto e por fim chegando num gráfico de Gantt, tá? Então, aqui a granularidade, né, do cronograma de marcos ele é baixa, no timeline ele é média e no gráfico de Gantt ela é alta. Tá? O objetivo principal, então, é a comunicação executiva, né? Ou seja, as entregas, os entregáveis, do tipo linha do tempo, né? É a narrativa, é a comunicação das fases. Então, o gráfico grande é o planejamento operacional e o controle, né? No de Marcos não mostra a duração, no timeline mostra parcialmente, em Gantt ele mostra a duração. É, no cronograma de Marcos não permite análise de folga, no timeline raramente e no Gantt permite sim, se usando esse CPM, cálculo de folgas e recursos. O público-alvo típico do cronograma de Marcos são os diretores e patrocinadores, na linha do tempo são os stakeholders e clientes, e no gráfico de Gantt são os gerentes de projeto e os planejadores. Tá? A, a facilidade de manutenção, então, de Marcos é bastante fácil, né? Um timeline também é fácil. O gráfico gigante ele requer uma disciplina, ou a manutenção. Tá? Aqui então, um exemplo, tá, da a modalidade de planejamento das atividades, né? Com as atividades A, B, C e D e E, né? Com início e fim. Né? Então esse aqui é um exemplo, né? Em que a gente adota uma perspectiva de planejamento que consiste em calcular, tá, o tempo que é necessário para realizar o projeto, ou seja, uma perspectiva, né, da estimativa de duração. Então, o projeto vai começar e queremos saber quando o projeto vai terminar. Então, o planejamento das atividades ajuda na definição do momento do término ou prazo do projeto. Planejando nesta modalidade, o projeto ele vai do presente, na fase A, né, para o final, na fase B. Então, nesse exemplo, ele começa no dia 1º de março, tá, uma data, e segue-se, seguindo-se aqui o caminho crítico, né, ele termina no dia 15 de maio. No entanto, a perspectiva inversa, né, o backward pass, né, o caminho de volta, tá, em que o projeto que se deseja planejar é do final para o começo, tá, porque ele tem datas fixas de início ou de término. Tá? Então, são projetos com restrições de tempo. Nos projetos desse tipo, os planos são feitos do futuro para o presente, né, de trás, né, para frente. Né? Por exemplo, então em fevereiro a gente tem carnaval, no dia 15 de novembro tem realização de eleições. O cliente precisa dessa peça em 6 meses. Tá? Então, quem está envolvido com atividades desse tipo tem um prazo ou uma data que não pode ser ultrapassado. Então, as atividades elas devem ser realizadas no momento específico, tá? Ou o projeto ele ficará comprometido. Tá? Conforme o tempo passa, o cronograma ele se comprime. Tá? O que não deve, o que não tiver sido realizado antes, ele vai ficando para a última hora. Tá? Nessa modalidade de planejamento, pode-se planejar o projeto usando um cronograma com datas fixas. Tá? Bom, trago uma tabela mais ampla aqui, né, trazendo aqui os aspectos, tá, e o que é relevante de cada uma dessas formas de planejar, ou seja, do presente para o futuro ou do futuro para o presente. Então, a perspectiva de planejamento do presente para o futuro, ela parte do início do projeto e projeta a data de conclusão, né? Quando é do futuro para o presente, parte de uma data fixa de término, né, o evento futuro, e planeja o caminho até chegar nessa data. Tá? A pergunta-chave, né, para o primeiro tipo de planejamento é quando o projeto termina. A pergunta-chave, quando se planeja do futuro para o presente, é o que deve ser feito até a data fixa estabelecida, a data de entrega final.
Aplicabilidade, então, para projetos em que o prazo final é flexível e se adapta ao ritmo de execução do projeto. Né? Aplicabilidade, quando se planeja do futuro para o presente, são projetos com restrições de tempo, eventos fixos, prazos legais, datas críticas. Tá? A base de planejamento, né, quando se vai do presente para o futuro, tá, estima-se a duração das atividades, acumulando até chegar, né, à data final. Tá? Então você vai determinando o caminho crítico. Né? Quando é do futuro para o presente, quando tem-se então uma data fixa para a entrega do projeto, calcula-se retroativamente a partir do prazo imposto, tá? Distribuindo as atividades para que caibam no período disponível. Tá? Um exemplo prático, aqui do presente para o futuro, é a construção de uma casa sem data fixa para entrega, ou seja, o prazo depende do ritmo das etapas. Tá? Um exemplo prático de atividade quando vem do futuro para o presente são eleições, que tem uma data fixa, carnaval, lançamento de um produto em feira internacional. Quais são os riscos envolvidos? O baixo risco, né, de descumprimento de prazos, pois há uma maior flexibilidade quando se planeja presente para o futuro. Então, quando se planeja do futuro para o presente, né, tem um risco mais elevado, um alto risco. Né, se as atividades não forem concluídas a tempo, o projeto falha no seu objetivo, ou seja, ele não é entregue na data prevista. A estratégia de execução é uma sequência lógica, progressiva e ajustável conforme a execução, quando se planeja do presente para o futuro, e quando se planeja do futuro para o presente, é um planejamento rígido, atividades críticas não podem atrasar, exige uma gestão do tempo rigorosa. Tá? O tipo de cronograma mais usado quando se planeja do presente para o futuro é um cronograma progressivo. Pode utilizar o MS Project partindo do início do projeto. Quando se planeja do futuro para o presente, é um cronograma com datas fixas, marcos obrigatórios ou deadline. Tá? Então, ao longo dessa aula até agora, tá, pessoal, a gente aprendeu alguns conceitos e ferramentas, tais como o escopo do projeto, né, o WBS, ou Work Breakdown Structure, ou a estrutura analítica de projeto, aprendemos o tempo, cronograma. Tá? Nessa aula a gente viu, né, que preparar para entregar, né, para realizar o produto, para entregar o produto de um projeto, é preciso planejar e executar as atividades que consomem tempo e recursos, tá? Definir sua distribuição ao longo do tempo e a essência da gestão do cronograma do projeto. Primeiro, as atividades são identificadas, em seguida, são colocadas em ordem e suas durações são então estimadas. A partir daí, prepara-se o cronograma do projeto, tá? E há diversos tipos de cronograma. Vimos alguns exemplos. Tá? Um diagrama, no fim, ele é um diagrama que permite visualizar a distribuição das atividades ao longo do tempo, estimando, então, a sua execução. Então, a gente viu as atividades e tempos, a identificação das atividades, o sequenciamento, o diagrama de precedência, o método do caminho crítico, tá? O desenho, o design do cronograma e as modalidades de planejamento, planejando o presente para o futuro, né, ou do futuro para o presente. Então, essa foi a semana 5. Até a próxima semana.